Bom, pessoal, vamos lá então. Bom dia a todos, né? Sejam muito bem-vindos aí no nosso segundo dia do nosso queridíssimo evento, que é o BIM Month, agora já na sua terceira edição. Então, eu queria começar, né, agradecendo a todo mundo que está aqui com a gente, que participou no nosso primeiro evento, nosso primeiro dia, que foi na terça-feira passada. Então, esse evento a gente faz justamente para levar conteúdo de BIM, levar o conhecimento de BIM para todos vocês. Então, fiquem à vontade para interagir com a gente aqui no chat, tá? Hoje eu estou aqui com convidados muito especiais. Então, queria dar as boas-vindas também ao Wilton, que esteve comigo na terça-feira, né? A gente já conversou bastante na terça-feira aí. O Wilton, ele é consultor estratégico BIM, é atual presidente do BIM Fórum Brasil, é autor da coletânea de guias BIM publicadas pelo SEBIC, engenheiro civil pela UFSCar, tem MBA pela Fundação Dom Cabral e mestrado em BIM pela Escola Politécnica da USP. Tudo bom, Wilton? Bom dia. Aí. Não tenho mestrado ainda não, tenho mestrado em Não? uso, ainda está faltando. Mas Ah, obrigado. então tá bom. Bom dia, gente, tudo bom? Bom dia. Vamos lá. Também está aqui com a gente hoje o professor Eduardo Toledo. Ele é atual diretor do BIM Fórum Brasil, especialista do Comitê Estratégico BIM do Governo Federal, engenheiro, mestre e doutor em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, professor da Escola Politécnica da USP e coordenador do mestrado profissional em Inovação na Construção Civil, onde orienta alunos na linha de pesquisa em BIM e simulação computacional. Tudo bom, professor? Bom dia. Tudo bem, Natália, obrigado pelo convite, prazer estar com vocês aqui hoje. E também aqui com a gente está ele, que até ontem estava de férias e hoje já está aqui falando de BIM com a gente, logo de manhã, que é o Diego Faria. O Diego é aqui da nossa equipe da FF Solutions, é bacharel em Engenharia Química, mestre em Implementação de BIM pela Universidade de São Paulo, tem aí 10 anos de experiência. Façam as contas, quem quiser chegar na idade do Diego, em desenvolvimento de negócios, treinamentos e consultoria em implantação BIM para o mercado de arquitetura, engenharia e construção. Participou aí de grandes projetos e implantações BIM no Brasil e no exterior. Já teve aí alguns reconhecimentos, né, pela atuação em projetos estratégicos, sendo já premiado pela Autodesk como especialista técnico de inovação do ano. E atualmente é responsável pelos projetos de inovação da FF e atua em contas estratégicas para a definição da arquitetura de solução em função das necessidades dos clientes. Tudo bom, Diego? Seja bem-vindo aí. Bom dia, Nath. Grande prazer estar com vocês aqui hoje, em companhia tão ilustre aí. Prazer revê-lo, professor Toledo, Wilton. Muito obrigado por participar aqui do evento. E vamos lá. Vamos lá, então. Então, tem o pessoal que está entrando aqui na sala. Eu prometo que eu já vou passar a palavra aí para eles que vocês vieram aqui para ouvir, para pegar todo o conhecimento, tá? Mas primeiro eu queria passar alguns recadinhos e logo a gente já começa com o nosso dia aí de BIM Month. Então, primeiro eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então vamos lá, gente. Segundo dia, hoje é a nossa mesa redonda. Para quem já conhece o formato do BIM Month, nas terças-feiras nós temos a inserção do conteúdo, né, o tema principal, que quem apresentou foi o Wilton na terça-feira passada, falando do cenário do BIM aqui no Brasil. E hoje é a nossa mesa redonda. Então, nós trazemos mais pessoas, mais especialistas, para discutir em cima desse tema principal, que hoje vai ser o cenário do BIM no Brasil. Um pouquinho sobre mim, então, eu sou a Natália Magatti, hoje eu faço parte da equipe de planejamento e controle aqui da FF, sou formada arquiteta e urbanista pela Universidade de São Judas aqui de São Paulo. Desde a universidade eu sempre tive muito interesse nessa parte de modelagem 3D, né? Depois vim para a equipe da FF em 2018, foi onde eu conheci o BIM de uma forma bem mais profunda. Participei da equipe técnica, dei auxílio na implementação BIM em diversas empresas de arquitetura e infraestrutura no Brasil. E hoje eu faço parte da organização Women in BIM, representando elas aqui no Brasil como Regional Lead, e também integro a equipe de planejamento e controle, trabalhando em gerenciamento de projetos aqui da FF. Vou estar com vocês em todos os dias do BIM Month, então vocês vão me ouvir muito, vou falar bastante com vocês aí durante esses dias, tá bom?
Vou passar rapidamente aqui sobre a FF, para quem ainda não os conhece. Então, a FF é uma empresa que já está há 26 anos no mercado de tecnologia, trabalhando dentro de todos esses segmentos. Então, nós temos aí uma referência em trabalho com projetos de GeoBIM, mas também trabalhamos com projetos de infraestrutura civil, mobilidade urbana, utilities, edificações e plantas industriais, sempre focando na necessidade dos nossos clientes, aquilo que os nossos clientes precisam, tá? A FF conta aí com diversos parceiros, entre eles Autodesk, Oracle, Adobe, Google Cloud e Esri. Junto com esses parceiros, nós desenvolvemos aí diversos serviços, entre eles, como destaque, o processo de implantação de GeoBIM, o desenvolvimento de soluções, suporte técnico especializado. Então, todos os clientes da FF possuem acesso à nossa equipe técnica para auxiliá-los no dia a dia, com os softwares, com os fluxos de trabalho de vocês. Então, todos os nossos clientes têm acesso ao nosso suporte técnico. E também trabalhamos com treinamentos personalizados. Então, aqui os nossos clientes, eles sempre vão ser treinados naquilo que eles precisam aprender, tá? Não são sempre aqueles treinamentos de caixinha, que eu gosto de brincar, né? Do Revit, por exemplo, onde você aprende, todo mundo aprende exatamente o mesmo conteúdo, a gente tem esse tipo de conteúdo também, mas o nosso grande destaque vai para os treinamentos personalizados, focando aí bastante na necessidade dos nossos clientes e no fluxo de trabalho deles. Falando um pouco das nossas conquistas, então, como eu disse, a FF já está aí há 26 anos no mercado de tecnologia, e eu gosto bastante de frisar que, para uma empresa estar há tanto tempo no mercado de tecnologia, a gente precisa se inovar e estar sempre buscando os conhecimentos aí mais recentes para a gente conseguir levar as melhores soluções para os nossos clientes. Durante esse período, capacitamos aí mais de 5.000 profissionais, realizamos mais de 25.000 horas de consultoria, conseguimos mais de 1.400 clientes, nos tornamos uma referência quando o assunto é GeoBIM, implantação de GeoBIM, e a nossa equipe técnica, ela possui aí mais de 15 prêmios de destaque técnico para a nossa conta. E falando sobre o nosso time, hoje a gente conta com uma equipe multidisciplinar, que é composta aí por engenheiros, arquitetos, cartógrafos e geógrafos, com pós-graduação e mestrado. A nossa equipe também tem uma participação ativa em organizações tanto nacionais quanto internacionais de disseminação BIM e empoderamento feminino. Então, está aí a nossa parceria com o pessoal do BIM Fórum Brasil, por exemplo, com o Em Redes, com o Women in BIM e com o Women's Empowerment Principles da ONU. Esse é o mais recente que a gente conquistou e também já tem sido um grande diferencial aqui para a nossa equipe. Também, né, um dos nossos especialistas BIM em infraestrutura é o autor do livro do Civil 3D de 2020, e aqui conosco, né, o nosso arquiteto de soluções e inovação, que também é Expert Elite pela Autodesk, aí com diversos conhecimentos nas soluções Autodesk, tá? A FF, né, falando um pouco do nosso crescimento em expansão, então o nosso faturamento, ele cresceu aí 124% nos últimos 3 anos, passamos aí pelo período de crise, passamos pela pandemia com resultados muito positivos. Em 2020, crescemos cerca de 81% em contratação de colaboradores, e eu sempre gosto bastante desse número, que é 71% dos cargos de liderança são compostos por mulheres. Então, a gente tem aí números bem de grandes diferenciais também, justamente nesses últimos anos em que o mercado passou por uma crise significativa e a própria pandemia, né, que estamos aqui até hoje online, quem sabe ano que vem BIM Month já não está presencial aí, passando por essa fase. Sede em São Paulo, mas hoje a gente já tem atuação nacional com presença de profissionais da FF em diversos estados do país. Agenda BIM Month, só para a gente relembrar um pouquinho como que vai estar no nosso evento, né? Então, o BIM Month é um evento totalmente gratuito. Na terça-feira passada, nós demos início, o Wilton cortou a faixinha ali do BIM Month 3 com a apresentação dele sobre o cenário do BIM no Brasil. Hoje nós temos a nossa mesa redonda com o professor Eduardo Toledo e o Diego Faria. Na semana que vem, nós vamos ter uma apresentação do Rogério Suzuki falando sobre o uso de BIM na gestão de ativos.
E eu vou estar com ele na mesa redonda na quinta-feira que vem também, discutindo sobre esse assunto, sobre as dúvidas de vocês. E fechamos o nosso evento com o Vladimir e o Ricardo falando sobre Dynamo para projetos de infraestrutura. Esse é um assunto que muitos dos nossos clientes têm solicitado, têm interesse em saber, têm perguntado bastante, então a gente vai ter aí uma apresentação bem interessante falando sobre esse assunto com vocês. Já falei bastante, então vou voltar aqui para os nossos convidados, né, para a gente começar essa nossa mesa redonda aí, né, discutir sobre... Eu falei na terça-feira que a gente ia ter um prato cheio de BIM antes do almoço e agora a gente vai cumprir, tá bom? Vamos lá. Então eu queria começar aqui com como o Wilton disse na terça-feira passada, uma provocação que ele fez para a gente, que era em relação à maturidade, né? Maturidade BIM. Então, hoje, eu sei que existem métricas que elas conseguem medir maturidade aí de pessoas, de grupos, de empresa, de países, né? Então, eu queria começar com esse assunto, porque eu sei que o professor Eduardo Toledo tem aí bastante conhecimento sobre esse tópico, então eu já vou começar jogando a bola para ele. E aí, Wilton, Diego, fiquem à vontade para discutir sobre esse assunto. A conversa agora é com vocês. Muito bem, Natália. Parece que a questão da maturidade fez sucesso, né? O pessoal se interessou bastante pelo tema. Então, a gente combinou que eu ia apresentar falar um pouco mais desse assunto hoje, para introduzir a nossa discussão. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Já estão vendo, né? Esse aqui, pessoal, é o artigo onde o Bilal Sucar e o Mohamed Kassem publicaram aí um desses modelos que o Wilton mostrou, né? Acho que vale a pena comentar, né, que eu participo com esses dois renomados pesquisadores neste assunto e mais um outro chamado Denis Murguia, que é um peruano, completou o doutorado dele recentemente agora e já é professor de Cambridge, né? Acabou de ser contratado como professor de Cambridge, e mais uma co-orientada minha de doutorado. Nós 5 integramos um grupo dentro da BIM Excellence Initiative, que é justamente o grupo de macroadoção BIM, onde nós estamos desenvolvendo um grande projeto que pretende fazer pesquisas em 50 países. Essa é a nossa meta, né? Para você poder comparar a adoção de BIM, os fatores de adoção de BIM nesses países e começar a tirar conclusões, né? O que é que funciona, o que é que não funciona. Aí esse país avançou mais rápido e por que ele avançou mais rápido. Então, essa é uma pesquisa científica, acadêmica, mas obviamente totalmente aplicada aos mercados, né? Voltada aos governos também. É um trabalho que a gente está fazendo desde 2019. Estamos vendo a luz do fim do túnel agora, quase acabando um dos estágios de preparação disso, e devemos começar essa rodada aí de surveys pelo mundo em breve. Mas, de qualquer forma, então a gente está bem familiarizado com esse trabalho. E se vocês quiserem saber um pouco mais, né? Acessem esse artigo, ele deve estar disponível, deve ser esse saiu no Automation Construction. Esse é o melhor periódico, é o periódico científico mais importante da nossa área, que lida com tecnologia da informação aplicada à construção, e é onde saem os artigos de BIM. Nesse artigo, eu queria mostrar aqui, são propostos, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, são propostos 5 modelos, né, de macroadoção. A gente chama de modelos A, B, C, D e E, né? A gente se refere a esses modelos com familiaridade, né? E eles abordam diferentes aspectos das adoções, né? Nós costumamos nos focar nesse modelo B, no Model B, que a gente chama, que é o que o Wilton mostrou, e obviamente não cabe a gente detalhar os vários modelos aqui,
Mas esse modelo de macromaturidade B que o Wilton mostrou é o que a gente vai comentar um pouquinho mais com vocês, mas é importante que vocês saibam que existem outros modelos, até do próprio Zucker, né? E esse é um modelo que olha 8 dimensões, né? E classifica, né? E tenta, dentro de uma escala de classificação de 5 níveis, tenta observar o macromercado, né? O que é um macromercado, né? Pode ser uma região, por exemplo, a América Latina, pode ser países, pode ser uma região bem definida, sei lá, a região sudeste do Brasil, o estado de São Paulo, ou até a cidade de São Paulo, ok? Mas ele não desce no nível que é o das empresas e muito menos de pessoas, né? Então, são micro, meso e macro, né? Então, definida essa região, tenta-se avaliar, classificar dentro de uma escala de 5 níveis em que grau de maturidade aquela região, aquele macro mercado se encontra, né? As dimensões são essas que estão aqui no gráfico, né? Então, objetivos, estágios e marcos, que tenta observar a questão de esse mercado definiu um roadmap, ele definiu um plano de evolução para o BIM com metas, né, os objetivos, que tem estágios bem definidos, que tem marcos temporais, quer dizer, é aquela coisa, se você não planeja, se você não se programa, você não vai a lugar nenhum. Então, se você já tem um plano, estando em execução ou não, mas se você já tem um plano, isso mostra um grau de maturidade, e aí dependendo digamos assim, da maturidade desse próprio plano, né, dos detalhes que ele contempla ou não, você vai estar em um desses 5 níveis, né? A questão que a gente chama de champions and drivers, né? Que está aqui traduzido como liderança, né? Lá dentro da BIM Excellence Initiative, nós temos isso bem claro, né? A diferença de champions and drivers. É difícil traduzir isso em português. Champions são pessoas como o Wilton, são pessoas como o Diego, por exemplo, que propagam o BIM, que disseminam o BIM sem ter, digamos assim, um mandato oficial para fazer isso. São pessoas que são campeões, como a gente, né, poderia traduzir em português, que tentam levar a coisa por conta própria. E os drivers, ao contrário, são pessoas que têm um mandato para fazer isso. Então, alguém dentro do governo, ou alguém que recebeu, cuja missão, né, nós somos voluntários, né? Mas a pessoa seria paga para fazer isso, digamos assim, né, mas paga para uma entidade oficial. Então, a existência desses champions and drivers é fundamental para o progresso do BIM dentro do país. Então, também vai se olhar, isso inclui também instituições, né? Então, estamos aqui representando o BIM Fórum, né? Então, o BIM Fórum, a existência do BIM Fórum no país faz com que a nossa maturidade suba um nívelzinho dentro desse modelo. Então, são entidades que realmente promovem o BIM. Uma terceira dimensão do arcabouço legal e regulatório, então, existem mecanismos legais que promovem o BIM, que, por exemplo, isso é ligado à questão de contratos, existem formas contratuais, existem documentos que especificam, que facilitam fazer editais, por exemplo. Então, uma série olha essa questão legal, não só legal no sentido de haver leis, mas de existir documentos e de existir ferramentas que possam ser adotadas na questão, digamos assim, jurídica do BIM, de contratos e assim por diante, né? Depois nós temos as publicações notáveis, né? Que são aquela região, aquele país, ele tem, por exemplo, guias que ensinam como desenvolver o BIM, ele tem protocolos desenvolvidos, ele tem padrões estabelecidos, ele tem publicações acadêmicas, quer dizer, existe o conhecimento disponível, ou está disponível o conhecimento, né?
Não basta, às vezes, eu ter acesso a um documento internacional, porque muitas vezes, primeiro, ele pode estar numa língua estrangeira que representa uma barreira, mas mais do que isso, ele pode não ser adequado para a cultura do país, o jeito que a gente faz construção aqui no Brasil, por exemplo. Então, o fato de a gente ter, foi comentado, né? O Wilton está aqui com a gente, autor dos guias BIM da CEBIC, né? A gente tem outros guias no Brasil. Então, por exemplo, isso torna avança o nosso grau de maturidade, né? Vamos lá, outra dimensão, a quinta dimensão, aprendizagem e educação. Então, para o país avançar no BIM, para aumentar a adoção, é preciso que as pessoas sejam treinadas. A capacitação é fundamental. A FF é uma grande agente disso também, né? A gente sabe dos cursos e dos treinamentos que faz, muito importantes. Então, coisas desse tipo, por exemplo, além da penetração do BIM nas universidades, a disponibilidade desses cursos de capacitação que nós estamos falando, tudo isso, se não houver no país, é difícil ele conseguir avançar. Então, de novo, essa dimensão do modelo tenta avaliar isso, né? A penúltima é a questão eu chamo de métricas e benchmarks, né? Nós temos, se você não mede, né? Como é que você pode melhorar se você não sabe como você está, né? Então, existem métricas no país que medem o nível de adoção das próprias empresas, como elas estão evoluindo. Quando eu faço um projeto, eu meço o retorno que eu tive naquele projeto. Se lá fora, por exemplo, né, que a gente tem os requests for change, por exemplo, requests for information, que são documentos que se geram numa obra, né? Qualquer mudança que se faz gera um documento, qualquer coisa que não está muito clara gera um documento para pedir informação. Então, lá fora é muito mais fácil, porque você simplesmente conta o número de mudanças que você fez pelo número de documentos. No Brasil, isso não é bem documentado. Então, estamos um passo atrás nesse sentido. Então, essas métricas todas que permitem comparar uma empresa com outra, por exemplo, o mercado com outro, são também importantes para a gente poder avançar. A dimensão 7, padronização de conteúdos entregáveis BIM. Isso é ligado à questão justamente de bibliotecas BIM, né? Como é que se projeta em BIM, né? A partir de objetos que eu vou inserindo para compor meu modelo. Então, se eu não tenho esses objetos disponíveis, é um problema. Eu tenho que criar os componentes, mas não é essa a função do projetista, né? A gente sempre fala disso. A função do projetista é projetar, não criar objetos, né? Então, existe ampla disponibilidade de bibliotecas BIM para os produtos daquele mercado específico, quer dizer, não adianta que lá fora tenha centenas de milhares de objetos BIM disponíveis, não, mas são de produtos que são feitos para o mercado brasileiro, que são vendidos no mercado brasileiro. Se não for, fica difícil usar, posso adaptar, mas então essa disponibilidade é importante. Mas não só isso, em termos de entregáveis, os usos de BIM estão padronizados, quer dizer, quando eu digo que eu quero fazer uma orçamentação com BIM, um planejamento com BIM, as pessoas já sabem como fazer isso, tem uma maneira já padronizada de fazer isso. Eu preciso, no processo tradicional, não preciso mais explicar, né, o que é um projeto executivo, o que é um anteprojeto, essas coisas já estão consolidadas no mercado, mas quando eu falo de BIM, não é bem assim. Então, a gente sabe, né? Se eu não tiver um modelo construído de acordo com o uso que eu pretendo fazer dele, não vai funcionar. Então, existe naquele país protocolos que especificam como tem que ser desenvolvidas as coisas para que eu desenvolva aqueles usos. Então, de novo, um sinal de maturidade. E, finalmente, a parte da infraestrutura tecnológica. Isso envolve disponibilidade de hardware, de software. Quer dizer, eu tenho uma oferta por exemplo, de aplicativos BIM para os vários usos, para os vários tipos de obra, infraestrutura, edificações.
disponíveis naquele país ou não, né? A gente, até no Brasil, a gente tem sorte que isso é relativamente bom, mas existem mercados em que as empresas não se interessam em explorar porque, de repente, o mercado não tem um tamanho, ainda uma maturidade suficiente para ela fazer criar dali um negócio. Então, simplesmente não é disponível. Então, isso precisa ser analisado. E não só isso, mas também o acesso a isso, né? O software é caro ou pode ser pago, né? A questão do hardware. E, finalmente, é claro, a questão da infraestrutura de comunicação, né? Eu tenho banda larga disponível amplamente ou não, e assim por diante. Então, essas são, assim, rapidamente, não, mais rápido que eu consegui falar aqui, as 8 dimensões do modelo de maturidade que dão uma visão geral, né? Entender que BIM não é uma coisa só, não é só saber usar um software, não é só ter um BIM mandate, não é só ter uma biblioteca, ele tem uma ampla diversidade de dimensões que têm que ser atendidas, tá bom? E agora acho que a gente pode falar então como é que estamos no Brasil, né? Em cada uma dessas o Wilton já começou, a gente depois pode acrescentar alguma coisa. Obrigado, Toledo. Acho que ninguém é melhor para falar sobre isso do que quem trabalha com isso, né? O Toledo trabalha com isso lá, de novo, em contato direto com quem desenvolveu, né, essas métricas, esses procedimentos, esses processos. Eu queria só aproveitar e dar um passo atrás, né? Porque eu falei assim, olha, é diferente, né? E usando a própria teoria e as publicações feitas pelo Succar e pelo Cassem, eles dizem assim, olha, é diferente a forma como você mede maturidade BIM de pessoas ou de uma empresa isoladamente, de um grupo de empresas e de um país como um todo. Então, isso que o Toledo mostrou agora no final é uma das métricas para medir a maturidade de um país como um todo. Mas eu costumo dizer, isso é claro que é importante, mas talvez para a maioria das pessoas que estão nesse debate hoje não seja o ponto mais importante. Talvez valha a pena considerar como se mede maturidade de empresas isoladamente de pessoas e de grupos de empresas. E aí, um outro ponto, a gente sempre aproveita para chamar a atenção de algumas coisas, não é? O BIM está ficando cada vez mais na moda, a gente tem um pouco de ruído, né? O ruído parece que está aumentando, surgem especialistas BIM, né? Do chão, tem um monte de gente se nomeando, né? Colocando bottom de especialista BIM e aí, né, começa a publicar coisas que não ajudam, né? Ao contrário, atrapalham. E aí, algumas pessoas falam, puxa vida, mas vocês citam muito o Succar, né? Por quê? Poxa, porque o cara realmente é um poço de sabedoria, né? É uma referência muito, muito, muito boa, abrangente, porque são vários os conteúdos que ele estuda, e ele tem uma característica pessoal, né? A gente conhece o Succar. Eu e o Toledo fomos passear no Beco do Batman com o Succar, né? Aqui em São Paulo, depois fomos tomar café no Parque Ibirapuera, né? Um cara sensacional. E ele tem uma característica que ele fica grávido desses diagramas que ele publica. Isso são palavras dele, né? Quando ele está desenvolvendo alguma nova teoria, ele próprio desenvolve esses diagramas, que são lindos, né? E você percebe que tem horas e horas de trabalho ali. Então, ele tem esse cuidado de comunicar, né? De materializar um diagrama que vai reduzir o core, né? O cerne daquela ideia, e aí publica isso. Então, de novo, não tem como a gente não deixar de usar. Então, esse mesmo Succar que vocês viram, o Toledo explanou ali 5 diferentes teorias para medir maturidade de uma economia como um todo, ele também tem um outro trabalho que é específico
para ajudar a gente a avaliar a maturidade de pessoas, que é um mapeamento de competências, BIM. Porque quando você está falando de um profissional ou de uma empresa, o que se tem que medir é justamente o que essa empresa, esse profissional consegue fazer, o que ele já está capacitado para fazer. E aí existe esse mapeamento do Sucre que é sensacional, que ajuda muito, né? Que a gente precisa conhecer. Eu vivo dizendo, todo lugar, todo debate, toda palestra que eu faço, as pessoas precisam estudar um pouco mais, né? Temos aí a publicação das ISO 19650, ainda não saíram no Brasil, mas palavras do Toledo, olha, isso é a coisa mais importante que apareceu nos últimos anos. A gente tem que estudar, e são conceitos novos. Eu vejo, especialmente pessoal mais jovem, tentando encaixar, sabe aquele brinquedinho de criança que tem formato de estrela, formato de cubo, formato... Aí eu vejo as pessoas fazendo um esforço danado para tentar encaixar, eu dou aula sobre isso, eu vejo os meninos tentando encaixar esses novos conceitos a coisas já conhecidas, termos de referência, coisas que a gente tem aqui no Brasil, e não funciona. Então é preciso fazer um esforço, entender essas abstrações e usar esses conhecimentos que já foram publicados, estão disponíveis. É engraçado, gente, eu costumo... de vez em quando as pessoas me procuram e me fazem perguntas, né? Então, por exemplo, quando eu projeto no DENIT, tem um cara sensacional que ele falou assim, eu queria fazer um curso de BIM, me indica um curso de BIM. Aí eu perguntei para ele assim, tá, é difícil fazer isso, indicar um curso de BIM. Eu perguntei, inglês, você fala inglês? Você consegue ler inglês? Ele falou, não. Eu falei assim, então, cara, em vez de fazer curso de BIM, vai primeiro estudar inglês, né? Para poder ter acesso a conteúdos que são gerados primeiros em inglês, né? Então, só queria deixar isso claro. Então, o Sucre tem uma lista de competências classificadas por domínios, classificadas por assuntos. Ele também tem uma matriz de maturidade BIM, aí para que você avalie a maturidade de empresas, né? Então, é preciso conhecer esses conteúdos para depois, né, para você se capacitar a discutir isso, né? E esse assunto da maturidade ajuda muito, porque ninguém que não faz BIM nada, não faz zero BIM hoje, amanhã está fazendo BIM avançado, multidisciplinar, com múltiplas plataformas, não dá. Você tem que escalonar isso, né? Você tem que criar um roadmap cuidadosamente, né? E é isso que a gente vê. Isso seja uma pessoa que está interessada em se capacitar por BIM, seja uma empresa, um grupo de empresas ou um país, né? Então, só queria chamar a atenção desse passo para trás, né? E fiquei feliz, né, que a minha provocação foi uma provocação mesmo, né? De lançar aquela estimativa, né? Só usando a métrica, eu não usei o processo, obviamente, porque esse processo, inclusive, é proprietário, né? E do que o Sucre desenvolveu, né? Mas só nessa introdução eu queria relembrar esses pontos, né? E dizer que é super importante que as pessoas conheçam o que já foi publicado, o que já foi desenvolvido e é reconhecido como uma boa prática. Não é ruído, é valor, ok? Eu vou até comentar também, a gente não combinou, né, Wilton, mas enquanto o professor Toledo explicava, eu estava pensando em fazer um parênteses justamente sobre isso, porque a pesquisa do Sucre, e naturalmente ele se alia com referências, né, pesquisadores são referências, especialistas são referência para construir isso, mas eu gosto que ele pega conceitos que muitas vezes são qualitativos, são conceitos difíceis, né, de você metrificar, e ele vai, parece que nos blocos fundamentais que compõem aquilo, né, e vai juntando aquilo, construindo um conceito sólido em cima disso. Então é muito legal o paper que o professor Toledo mostrou antes de explicar, né, o diagrama em si, mas ler esses papers do Sucre, entender como é que ele constrói isso, né, onde que ele se baseia para chegar nesses conceitos. E aí sim você vê que realmente, né, como ele fala, né, ele fica grávido do conceito, né, fica maturando, como é a forma com que eu vou expor isso, né, quais são os conceitos fundamentais que compõem isso aqui. Então, realmente, eu ia fazer esse parêntese e você fez muito bem aí,
recomendo a todos que se aprofundem um pouco mais nisso. A própria iniciativa do Bean Excellence, que o professor Toledo comentou também, né? Tem o site, tem o Bean Dictionary, tem todas as publicações lá do Bean Excellence, inclusive a matriz de maturidade que o Wilton estava comentando. São conceitos muito interessantes de explorar e são fontes muito, muito sólidas, né, de conhecimento que acho que todo mundo devia olhar com mais atenção. Eu vou aproveitar, a gente recebeu uma pergunta aqui da Edna do nosso chat, e pegando também um gancho da explicação que o professor Eduardo Toledo fez para a gente, aqueles mesmos tópicos, né? A Edna está perguntando o que vocês sugerem como pontos importantes para medir maturidade BIM de uma empresa ou de uma determinada área de uma empresa. Aqueles mesmos tópicos que você apresentou, Eduardo, a gente consegue trazer isso para uma empresa, por exemplo, ou para uma área da empresa, utilizando aqueles mesmos temas? Eu não sei se diretamente faz muito sentido. Existem outros modelos que são adequados para isso. Por isso que a gente fala de macro maturidade BIM. Ele olha num outro nível. Se a gente quiser olhar especificamente, o próprio SUCAR tem outros instrumentos, né, que vão avaliar, por exemplo, questões como questões de tecnologia. Então, a empresa tem hardware adequado para fazer os trabalhos com os quais ela se envolve, o software adequado, as soluções de rede. Quer dizer, eu estou olhando especificamente para aquela empresa, não para o mercado. A questão da liderança interna, do desenvolvimento de processos internos, de fluxos de trabalho interno. Isso passa, por exemplo, por questões de gerenciamento de mudanças, né? Porque implantar o BIM significa mudar o que você já faz de alguma forma importante. Então, existem N modelos, né? Um dos que é adotado lá na norma BIM americana, que é o BIM Capability Maturity Model, né? É uma matriz que tem 11 dimensões, com 10 níveis em cada uma das dimensões, para avaliar isso. Na verdade, tem N modelos, eu dou aula sobre isso, inclusive, no meu curso. Tem N modelos, eu falo de mais de 5 modelos diferentes. Então, que procuram olhar mais dentro da empresa por exemplo, ela é capaz de desenvolver um modelo BIM que tenha as informações adequadas ou que seja estruturado adequadamente para os usos pretendidos, porque fazer um modelo BIM qualquer um faz, né? Em geral, se não souber fazer, é praticamente inútil, né? É uma geometria muitas vezes imprestável. Então, sabe produzir adequadamente. Então, além dessas, acho que são outras dimensões também que têm que ser observadas. Eu poderia tentar complementar aqui. Então, a pergunta da Edna, né? Eu acho que a resposta é não. A forma de medir países é diferente de medir empresas e de medir pessoas, maturidade. E assim, o SUCAR tem uma matriz e óbvio, existem, como o Toledo disse, existem outras, não é a única. A gente usa bastante as coisas do SUCAR por causa desse esmero, né? Porque a gente sempre tem esse desafio de comunicar, né? Mas falando sobre a maturidade BIM de empresas, eu trabalhei até com o Suzuki numa simplificação, numa matriz simplificada de maturidade para empresas. Então, a primeira grandeza é a que a gente chama de estruturas e processos, né? Então, a empresa tem missão, visão, tem cargos e responsabilidades bem definidos, tudo. A segunda dimensão é a infraestrutura tecnológica. Tem hardware, tem software, tem rede, os espaços físicos são adequados. Eu estou colando aqui, né, gente? Vou lembrar isso tudo de cabeça. A terceira é dessa simplificada, que eu e o Suzuki já ajustamos. A terceira é em relação a pessoas, equipes, né?
Então, tem um champion lá dentro, e o Toledo já explicou o que é o champion, né? Então, alguém que se interessa por esse assunto, que estuda, que tenta divulgar. Né? Então, porque esse cara ajuda a empresa a amadurecer. Como é que é o gerenciamento do assunto? Tem alguém especificamente que gerencia esse assunto ou não? É alguém que está acumulando um monte de coisa, ele é o cara de inovação, e das caixinhas dele lá é BIM. Tem especialistas BIM, tem modeladores, então essa é a dimensão de pessoas. A outra dimensão, a quarta, seria capacitação. Então, a empresa tem uma solução para treinar os seus colaboradores. A quinta é grana. Tem dinheiro? Tem recurso para investir? Porque às vezes, né, você sabe, não dá para fazer BIM sem softwares e sem hardware adequado. E sem, às vezes, contratar uma capacitação, né, para poder ir aos poucos, de novo, aumentando os seus potenciais. Né? Depois, uma caixinha que a sexta, é a estratégia e a liderança. Então, porque o BIM, idealmente, ele tem que ser uma decisão estratégica das empresas. Então, o dono, a alta direção, o conselho, né, depende do tamanho da empresa, tem que estar comprometida com isso, tem que saber o que é esse negócio. E tem que ter tomado essa decisão de uma maneira consciente. Essa é a sexta. Né? A sétima são as políticas. Então, no sentido de... você tem as regras de como essa empresa atua e gostaria de atuar no futuro, isso está alinhado com a aplicação do BIM, né? E como a empresa contrata, a forma de contratação. Então, também é possível analisar a maturidade com relação ao BIM, olhando a maneira que essa empresa contrata, se já tem termos específicos para especificar o BIM. Né? E, finalmente, a última, nessa simplificada que eu e o Rogério trabalhamos, é sobre informações. Né? Então, deixa eu ver se é a última mesmo. Não, mentira, tem mais um. Informações. Então, a empresa tem uma estrutura analítica de projetos, sabe o que é um sistema de classificação e codificação de informações, então já tem maturidade para pensar nessa questão. Vocês viram que interessante o nome do periódico que o Toledo mostrou? Automation in Construction. Então, isso é muito importante, né? Queria jogar luz sobre o nome do periódico que o Toledo falou. Quando a gente está falando de BIM, é o início do processo de digitalização das empresas que atuam na indústria da construção. Né? Então, a gente não pode perder de vista essa questão de que o objetivo é a automação. Para automatizar é preciso que softwares entendam informações. Eu repito isso em todo lugar que eu falo. Né? E para que softwares entendam essas informações, que são muitas, e que têm sutis diferenças semânticas, só tem um jeito, que é codificando, classificando informações. Mas voltando aqui à tal da matriz de maturidade que o Suzuki e eu desenvolvemos, a última diz respeito ao modelo de negócio. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente consegue entender e avaliar a maturidade BIM de uma empresa considerando como ela se posiciona no mercado e como está a estratégia futura de posicionamento dela no mercado. Isso tem que ter uma certa coerência com esse esforço de adoção BIM. Tá? Então, de novo, só quis tentar complementar com um exemplo um pouco mais concreto. É claro que essa é só uma referência, existem várias, né? E essa aqui é uma simplificada. O próprio Suzuki e eu temos uma matriz maior, né? Que é, obviamente, para aplicação em organizações mais complexas. Né? Então, acho que é isso. Não sei se consegui ajudar, mas só quis tentar complementar aí a resposta. Perfeitamente, Wilton. Agradeço pela resposta de vocês. A Edna puxou a fila do chat, apareceram aqui mais algumas perguntas interessantes para a gente discutir. O Edmilson mandou uma pergunta para a gente, mas, Edmilson, eu prometo que a gente vai passar por ela, só vou esperar só um pouquinho, porque o Marcos Romano e o Marcelo Nonato também fizeram pontuações referente a empresas. Eu queria aproveitar esse gancho que a gente está falando para trazer essas perguntas primeiro, tá? Então, o Marcos Romano, ele pergunta, na área da construção civil,
projetos de arquitetura e complementares. Já existe algum ranking de empresas com grau de maturidade bem avançado? E aonde que se pode consultar? Essa é a primeira pergunta. Tem a do Marcelo Nonato também, que eu vou trazer para a mesa, mas vamos responder essa primeiro. O Toledo podia falar sobre essa, porque ele pilotou o prêmio BIM do Sinduscom, então acho que essa seja uma referência boa. Então, Marcos, aliás, olá, Marcos, tudo bem? O que acontece, né? É o que a gente mostrou ali naquela dimensão de métricas e benchmarks, né? Nós não fazemos muito bem isso no Brasil, não faz parte da nossa cultura essas medições. Aqui lá fora é muito mais popular. Então, que eu saiba, não existe um ranking deste. Nós temos alguma dificuldade. Veja, para fazer essas análises que vai ao nível da empresa, é um trabalho muito mais focado, de interesse da própria empresa, de saber onde ela está. Então, não é algo que se possa fazer como a gente faz voluntariamente, pesquisas em outros níveis, então seria uma coisa contratada para fazer, e muitas vezes a empresa não divulga o seu resultado. Já o Wilton está falando dos modelos do Sucre, etc. O negócio, o Dual Sucre, ele não é um professor, ele é um consultor, um pesquisador. Ele tem uma empresa e o produto da empresa dele é justamente essa análise. Eu acho que tem mais uma centena de métricas que ele analisa dentro da empresa para dar um diagnóstico global. Então, é um trabalho pago. E muitas vezes a empresa não divulga um resultado. Então, é difícil de a gente fazer esse ranking. Mas, de repente, Wilton, é aí uma dica para o BIM Fórum, a gente começar a criar um ranking desse, que certamente vai fomentar que as pessoas façam isso. O Wilton lembrou do prêmio BIM. O Wilton lembrou do prêmio BIM, que é do Sinduscom São Paulo, né, o que a gente tinha e levou por vários anos, que era uma coisa interessante. Quer dizer, você tem ali uma comparação de empresas e se a gente olhar os ganhadores através dos anos, talvez a gente tenha alguma indicação, mas é claro, as coisas avançam muito rápido, né? O que hoje é avançado, outra empresa já está fazendo melhor, então, infelizmente, não temos ainda. Eu queria só complementar dizendo o seguinte, eu tô fora, viu, Toledo? Não quero fazer isso, não. É um vespeiro que prefiro não mexer com isso, não. Tô fora. Mas vamos lá. Os prêmios BIM, eu acho que, de alguma maneira, acaba sendo uma espécie de ranqueamento, mas eu acho que o mais importante do que isso é que lança a luz e mostra pessoas fazendo coisas avançadíssimas. É sempre surpreendente, né? A gente acaba tendo um pouco de notícia dos bastidores, né? Por amizade, por conhecer, né? Quem está liderando, o Toledo liderou, o Suzuki liderou. Então é muito interessante ver as coisas que aparecem lá. Você fala, caramba, outro dia uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar e que interessada em se associar ao BIM Fórum, falei, rapaz, onde que você estava? Eu nunca ouvi falar da sua empresa, do trabalho. Mas já estava trabalhando, né, filho? E aí depende da estratégia de cada um, né? E esse país é muito grande. Só que o Toledo também falou uma coisa importante, veja só. Por exemplo, a CCDI, né, Camargo Correia de Desenvolvimento Imobiliário, ela ganhou um projeto, um prêmio BIM, acho que foi em 2016, se não me engano, que era uma integração de BIM com ERP. Foi 2016 ou 2018, Toledo? Não, 18, né? 18, acho que 16 não tinha nem sido criado. Acho que foi antes, sim. Acho que foi o primeiro em 2000 Foi o primeiro. Foram 4. Foi o primeiro, isso eu sei. Bom, mas enfim, ela ganhou um prêmio com um trabalho interessantíssimo, super abrangente, que enfrentou as bases do início de uma transformação digital, né? Recodificando todos os seus materiais, serviços, recodificando o seu caderno de encargos, porque o objetivo deles era medir serviços lá na obra, né? Fizeram um trabalho maravilhoso, foram premiados. Só que cadê aquela equipe? Ela se desmanchou. Cada uma foi para um lugar.
Então, esse também é um outro ponto muito importante que a gente precisa falar. As empresas que têm que fazer um esforço para implantar BIM, para capacitar suas pessoas, normalmente esquecem, ou sei lá, né, tem 1001 agenda gigantesca, não conseguem capturar o conhecimento, o aprendizado que precisa ser desenvolvido lá dentro, para que isso fique como um patrimônio da empresa e não fique só na cabeça das pessoas. Eu também vivo repetindo isso, mas eu vejo esse erro sendo, sabe, acontecendo e acontecendo de novo, sendo repetido, porque é complicado. E aí, quando tentam fazer, erram a mão, porque faz a coisa muito engessada, muito formalizada, aí o cara fala assim, nossa, está tão difícil documentar esse aprendizado aqui que é melhor não fazer. Então, sabe, mas tem algo muito valioso aí, né? Porque, querendo ou não, o conhecimento está na cabeça das pessoas, né? Então, as empresas precisam ter essa preocupação de transformar isso num ativo da própria empresa, né? Que não fique só na cabeça das pessoas. Eu já vi o Marcelo provocando ali, Marcelo Nonato, tudo bem, Marcelo? Falando sobre certificação, como é que comprova isso? Caramba, essa é a grande questão do momento, né? Só com acervo técnico, só com ART, RRT, a gente não consegue, né? Porque uma ART diz se o projeto foi realizado, dá algumas métricas do projeto, mas não diz se o projeto concluiu a contento, se o cliente está feliz, se, né, a coisa aconteceu. Não tem qualificação, né? Só tem fez, né? Então, é um problema que a gente precisa enfrentar. E até fora do Brasil, isso ainda é um assunto em discussão. A gente sabe que a Build Smart tem um projeto, uma iniciativa de certificação, e a hora que você põe a lupa e liga o holofote, não é certificação, é só... Não, peraí, eu ainda não cheguei lá. Porque para fazer certificação você tem que seguir uma ISO, e o Brasil já segue ISO para fazer certificação de outras coisas, através do Inmetro. Então, tem uma certa maturidade do país nesse assunto. Então, tem um monte de coisa para ser discutida, né? Na verdade, esse é um assunto que não está pacificado, é polêmico. A gente acha que é uma faca de dois gumes, porque se você investe e cria uma certificação, a gente sabe que isso interessa muito para a administração pública, porque é uma maneira do servidor público se defender, né, da responsabilização. Não, peraí, contratei um profissional certificado. Deu problema no projeto, mas a culpa não é minha, né? Entende? Então isso, além disso, pode atrapalhar a ampliação da adoção BIM, né? Porque então agora o cara vai ficar preocupado com a certificação. E esse é um assunto muito bacana, né? Porque a gente que já trabalhou, né, em casos reais, empresas reais, a gente sabe, por exemplo, a importância de alguns estagiários. Não é verdade? Porque quantas vezes eu já vi, tinha uma equipe bacanona lá, montada, apresentada para o cliente, a hora que você ia ver também quem está fazendo o trabalho era o estagiário. Mão na massa mesmo, era o estagiário. Né? Então, sabe, preciso, a gente está vivendo num mundo que a gente tem que desafiar esses conceitos, né? Então, nas empresas concretas em que eu trabalhei, eu vi muito estagiário que merecia ganhar um salário bem maior e merecia um reconhecimento bem maior do que alguns engenheiros que estavam na mesma equipe. Então, tudo isso, né, e o BIM ajuda a provocar, né, e a olhar de uma outra maneira. Né? Então, o que a gente quer mesmo é competência, qualificação. Tá, mas e aí, como é que eu faço para medir isso? E como é que eu faço para certificar isso? Né? É polêmico, não é fácil de resolver essa não, viu, Marcelo? Você sabe, né, Danado? Você já fez essa pergunta porque você sabia que não tem uma resposta boa para te dar. Certo, vamos lá. A Edna... Antes, Nath, eu ia comentar que teve uma live, né, do BIM Forum super legal sobre essa questão de comprovar capacitação. Eu vou deixar o link aqui no chat. Eu acho que vale você dar uma olhada também, Marcelo. Assim, é um tema
bem profundo, né? Teve uma live inteira só para falar disso, né? E ainda assim explorou só a pontinha ali, né? Do início, mas acho que foi uma discussão muito, muito enriquecedora também. Vou deixar o link aqui no chat. Bem lembrado, obrigado, Diego. Mas, de novo, não esgotou, foi só precisamos falar mais sobre isso. Precisamos encontrar as nossas soluções, e não tem. Perfeito. Vamos lá. Tem mais uma pergunta da Edna, também referente a essa questão das empresas. Ela diz o seguinte: muitas vezes as empresas querem saber como estão referente ao BIM em relação a outras empresas do mesmo setor. Existe uma pesquisa nesse sentido? Então, Edna, as pesquisas também, e aproveitando o puxão de orelha do Diego, né, porque, puxa vida, não me lembrei da própria, uma minha fala de recomendar. Lá no canal do BIM-Fórum tem também o primeiro evento que nós fizemos fala sobre pesquisas de maturidade BIM, com a Laura Lacase. E é interessante que ela fala de uma coisa, assim, a gente tem algumas pesquisas que foram feitas no Brasil, né? Tem uma até que foi o Brasil fazendo parte de um grupo de 18 países da América Latina, foi liderada pelo BIM Fórum Latam, os resultados estão disponíveis numa solução de BI, né, Business Intelligence, lá no site do BIM Fórum Latam. Mas o grande problema dessas pesquisas que eu vejo, e depois de ouvir a Laura falando sobre isso, é que a maioria delas tem uma amostra viciada. Então, a Laura, quando ela fez uma pesquisa muito bacana lá na Argentina. A Laura é argentina, né, mora no Brasil, mas ela é uma cidadã argentina. E quando ela fez, ela já usou um conceito que até o governo brasileiro está usando agora, que chama-se verificação contrafactual. Porque ela fez a pesquisa com um grupo de empresas profissionais que já sabiam que era BIM, que tinham interesse em BIM, mas ela usou, para poder comparar e validar os resultados, um grupo de empresas que não sabiam que era BIM. Então, isso é que se chama de verificação contrafactual, né? Porque as pesquisas precisam se preocupar muito com essa origem. Como são definidas as amostras? Então, todas as que eu conheço que foram realizadas no Brasil têm um vício de saída, de início, que é essa questão da definição da amostra, né? Então, eu não tenho conhecimento, Edna, das que foram realizadas no Brasil, todas, eu infelizmente, eu posso essa aqui tem esse problema, essa aqui tem aquele outro problema, essa aqui tem aquele outro problema. Então, acho que é alguma coisa que a gente ainda não tem. O brasileiro não é muito bom de levantar dados, né? Tanto que sempre que a gente precisa de dados, a gente tem que lançar a mão de dados de americano, de inglês, né? O Toledo acho que pode complementar isso. Deixa eu colocar algumas coisas. Então, uma dica, né? A pergunta da Edna foi bem ligada a empresas, né? E a comparação delas com outras. Bom, um instrumento que eu já citei, né, que é esse BIM Capability Maturity Model, né, é uma ferramenta que foi desenvolvida aí nos Estados Unidos e foi adotada, inclusive, pela norma americana. Eu não tenho aqui agora o endereço certo, mas depois a gente pode até disponibilizar. Eles desenvolveram até uma planilha Excel que você consegue se autoclassificar, né? Você consegue como eu falar, tem 11 dimensões e 10 níveis. Você consegue, lendo lá as descrições de cada nível, dizer, minha empresa atingiu esse nível ou não atingiu ainda. Então, você se classifica. Então, você consegue saber, e essa planilha, eles têm o que eles chamam de minimum BIM, né? O BIM mínimo. Então, você tem que ter uma pontuação que estava crescendo ano a ano, não sei como é que anda atualmente, já deve ter parado, mas para você dizer que faz bem, você tem que ter, no mínimo, atingir esses X pontos, né? E aí o americano adora isso, né? Tinha Golden, tinha Platinum, você, dependendo da pontuação, você subiu ou não. Então, digamos assim, e esse é uma ferramenta que foi validada, né? Tem lá todo um processo
que foi validada essa ferramenta para as pessoas as empresas poderem se autoavaliar, né? Então, é uma dica. Isso dá uma medida, digamos assim, absoluta, não relativa. O relativo a gente precisaria fazer com os benchmarks que não temos. Uma das coisas que o Hilton falou, lembrou, né, foi do Prêmio BIM. E eu queria relatar esse fato, né? Eu participei, eu sou membro do júri do Prêmio BIM português, né? Que foi, assim, foi um spin-off do que a gente criou aqui no Brasil. Eu tinha um membro internacional, que é o professor Antônio Aguiar Costa, que ele, inclusive, é o coordenador do Comitê BIM lá das normas portuguesas. E ele era membro do júri do nosso prêmio, e ele criou o prêmio lá também, e agora eu sou membro do júri deles. E foi agora, na semana passada, a gente fez a análise dos finalistas, né? Então, uma coisa que eu queria relatar é o seguinte, não teve mais aquele uau. Normalmente no Prêmio BIM a gente vê coisas que falam uau, realmente você está muito à frente, você fez coisas assim muito bacanas. Não tem mais isso. Mas, ainda assim, aqueles cases são todos cases muito bons. O BIM muito bem feito, muito bem implementado, como a gente chama, by the book, né? Assim, direitinho, com as ferramentas certas, com os instrumentos certos, com a documentação, seguindo as normas, né? A ISO 19650 foi uma das que brilhou ali, as empresas realmente seguindo tudo isso. Então, é bem by the book, não tem nada extraordinário, mas é muito certinho, e resultados, claro, que aparecem muito bons, mas nada extraordinário. Mas, de qualquer forma, eu fico pensando no Brasil, né, quantas empresas vendo aquilo que essas empresas estão fazendo não diriam uau, porque uau, eu não cheguei nem perto disso ainda. Mas veja, isso é quase o normal lá, ninguém está mais impressionado com isso. É bem feita, é bacana, tem os resultados todos, os benefícios, mas assim, eu não estou usando inteligência artificial para resolver o problema do projeto, fazer uma coisa do outro mundo. Mas estão só fazendo bem feito. Tá? E, aliás, eu queria aproveitar esse gancho para dar a resposta parcial para o Edmilson, né? Aquela pergunta foi para o lado do Edmilson, né? Quais os benefícios da tecnologia BIM em curto, médio e longo prazo? Eu vou responder a longo prazo, tá, Edmilson? Curto e médio é fácil, mas a longo prazo é o seguinte, sabe qual é o grande benefício? Sobrevivência. Quem não fizer BIM, a longo prazo, não sobrevive, porque essas empresas todas, por exemplo, essas de Portugal, tem uma delas que tem filiais na Espanha, Alemanha e mais um outro país, se não me engano, Dinamarca, estão espalhadas. Trabalham na América Latina, várias delas, elas estão pelo mundo, elas já estão aqui, vão chegar aqui, vão competir com a gente. Elas fazem isso rotineiramente. Então, quem não estiver fazendo BIM daqui a pouco tempo, não sobrevive, não tem jeito. Assim, é impossível competir, elas estão no nível de eficiência, né? Não cometem aqueles erros que são rotinas aqui. Então, eu posso dizer para você, benefício a longo prazo, sobrevivência. E o prêmio BIM pode ser uma métrica de se comparar, né? Não vai ter um ranking, mas você vai olhar o que é que está sendo feito assim, de melhor no mercado e vai tentar avaliar onde é que eu estou comparado a isso. É por aí. E da mesma forma, professor, as empresas que aqui, né, têm esse olhar de adotar ISO e tudo mais, podem exportar muito mais fácil o trabalho delas também, né? Isso foi falado até numa outra live da ISO 19650 e é uma visão bem interessante, né? A gente tende a tentar pensar só aqui, né? E aproveitando também para continuar na pergunta de Milson, acho que uma forma bem interessante de olhar para essa questão de benefícios são as próprias pesquisas que o Wilton comentou, que por mais que tenham um certo viés, as próprias empresas dizem quais são os benefícios que elas sentem que elas estão coletando do uso do BIM, né?
Então, naturalmente é uma pergunta bem abrangente, né? Depende do segmento, depende da especialidade da empresa, mas eu vejo que as pesquisas, elas trazem um pouco dessa visão, né? Da correlação de há quanto tempo a empresa está no processo de implantação BIM e quais os benefícios que ela vem colhendo. Acho que são referências legais também para isso. Só para complementar, né, esse assunto que a gente estava dizendo, que era próprio, os níveis de maturidade, né, quando você olha essa escala, esse conteúdo, né, a métrica e o processo de medir, é interessantíssimo. Leia para você ver. Ali já tem a resposta, né? Porque você tem níveis, né, que foram padronizados, né? Então, então vai de, por exemplo, de inexistente, inicial, definido, gerenciado, integrado, otimizado. E aí, para as várias dimensões você tem. Aí, leia lá o que é, por exemplo, sei lá, qualquer dessas dimensões, a otimizada. Cara, é sensacional. Você fala, meu Deus, é isso que eu quero. Agora, não dá para chegar lá sem escalonar esse movimento, né? Então, e aí acho que agora a gente já insistiu muito, né, dizendo da necessidade, das vantagens, enfim. Só que é uma coisa que começa, essa transformação começa com o BIM e depois não termina nunca. E tem um esforço, não é facinho. Não, tem que aprender, né? Então, quanto antes começar, né, menos dolorosa será, menos dor do sofrimento, do crescimento, né? Menos dor do crescimento você terá, né? Então é preciso escalonar isso, né? Porque senão daqui a pouco vem uma pressão de mercado muito maior e aí você vai ter que fazer muito rápido e aí vai ser mais doloroso ainda, né? É assim que eu vejo. Acho que essa é só a pontuação que eu queria fazer. Perfeito, Wilton. Diego, Eduardo Toledo também. Eu queria aproveitar, então, encerrar aqui o nosso evento. Foi uma discussão bem gostosa. Queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui até agora, que assistiu, que participou com a gente aqui no chat. A interação de vocês é muito importante. Apareceram tópicos aí bem legais para a gente discutir agora aqui nessa manhã. Queria agradecer em nome da FF ao Wilton e ao Eduardo pela parceria aqui com o BIM Fórum Brasil, aqui com a FF. Agradecer por vocês terem aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente, tanto na terça, agora na quinta também, falando sobre BIM, né? Que é o que eu sempre falo, né? Vamos falar daquilo que a gente gosta de falar, que é de BIM. Então, é muito bom ter a participação de vocês aqui. E hoje com o Diego também, como eu disse, Diego até ontem estava de férias, hoje ele já chegou aqui no evento, participando, dando opinião, comentando tudo, marcando aqui o nosso evento também. Então, eu queria agradecer ao Diego, que participou aqui com a gente, mais uma vez a todo mundo que participou, que mandaram as perguntas. E deixar em aberto também o convite para que vocês participem do nosso evento na semana que vem também. O BIM Month, ele continua, né? Então, na terça-feira que vem, nós vamos estar com o Rogério Suzuki falando sobre gestão de ativos. Vai ter evento tanto na terça quanto na quinta, então fiquem atentos nas nossas redes sociais. Vocês que se inscreveram para esse evento, com certeza já receberam o convite para participar na semana que vem, que também vai ter muita informação interessante aqui para a gente discutir. Certo? Então, muito obrigada aí a participação de todos, Wilton, Eduardo, Diego e todo mundo que está aqui com a gente também. Obrigado a vocês. Um abraço para a Edna, para a Marília, para a Nath, para o Diego, para o Emerson. Um abraço a todos aí, Marcelo, que estão aqui nos prestigiando hoje. E queria só dizer o seguinte, que evento de manhã eu acho que é mais bacana do que evento à tarde. Acho que as pessoas estão com a cabeça menos cheia e aí os debates ficam mais interessantes, especialmente se forem mesas de debates como essa. Obrigado. Obrigado mesmo, gente. Um abraço. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Prazer sempre estar aí com o Eduardo, com o Wilton. E gostei muito das discussões também. Muito bom voltar de férias assim.
Muito bom, gente. Logo mais vocês vão ter acesso a essa gravação ali na FF University. Então, bom dia aí a todos e nos vemos agora de novo na semana que vem, na terça-feira, com o Rogério Suzuki, falando de gestão de ativos. Até mais, pessoal. Bom dia. Um abraço, obrigado.